Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, ele está no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mas nesse Evangelho nós vamos meditar aqui a atitude de um centurião romano. Um soldado que comandava mais outros 100 soldados, que tinha soldados submissos a ele. E esse homem se aproxima de Jesus, diz o Evangelho. Ele se aproxima de Jesus e com muita humildade e com muita fé, ele faz um apelo a Jesus, para que Jesus cure o seu empregado. Olha só a atitude desse policial, desse soldado. Ele se aproxima de Jesus. Ele não é do povo judeu, ele não é um religioso, mas ele se aproxima de Jesus porque entendeu a autoridade de Jesus, entendeu o poder que Jesus tem. Talvez entendeu muito mais do que outros. O próprio Jesus elogia muito a atitude desse homem, porque ele vai pedir não para ele, mas ele pede para o seu empregado. Imagina só, né? Quantos patrões que podem ter esse exemplo aqui deste homem, de querer ajudar os seus empregados. Às vezes temos pessoas que têm empregados, pessoas submissas que não dão nem um bom dia, nem um olhar, nenhuma atenção. Isso é um grande exemplo para nós. E esse homem dá mais do que um olhar, uma atenção. Ele vai pedir a cura, ele quer ver o seu empregado bem, curado. Ele quer ver o seu empregado vivo. Então ele tem um coração bom e Jesus se admira, porque a fé ela precisa ser carregada de amor. A fé verdadeira ela precisa ser carregada de compaixão, de atenção pelos outros. Isso é uma pessoa de fé. A gente às vezes confunde, né? Mas esta fé que Jesus pede de nós é esta fé carregada de amor e de misericórdia. E esse homem ele vai ao encontro de Jesus. Eu me lembro muito, me vem agora na minha mente muitas situações que nós estamos vivendo hoje em relação a policiais, pessoas que têm autoridade, porque esse homem aqui, o centurião, era um homem de autoridade, tinha pessoas submissas a ele. Ele mesmo diz aqui no Evangelho. Mas muitas vezes nós generalizamos. E os romanos não eram bem vistos. Por causa de alguns, todos não eram bem vistos. Aqui esse homem, tanto é que ele disse: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Ou seja, ele sabia que o judeu que observava a lei não entrava na casa de pagãos, principalmente romanos, principalmente soldados romanos, porque tinham aquela fama de homens autoritários, violentos. Existe hoje também, mas essas pessoas também podem se aproximar de Jesus. Podem romper todo o distanciamento colocado pela sociedade, até às vezes algo até cultural. Podem romper e podem se aproximar de Jesus. Eu vejo quantos cristãos que vivem criticando policiais, né? E a gente, claro, tem a história, ela mostra muitas coisas ruins. Muitas pessoas criticando militares, mas essas pessoas não são dignas de se aproximar de Jesus? Nós precisamos generalizar, porque nesse Evangelho Jesus vai dizer: olha, em verdade vos digo, em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. E eu vos digo, virão muitos do Oriente, do Ocidente, pessoas pagãs, como esse soldado romano. Virão muitos e se assentarão à mesa no reino, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que os filhos do reino, aqui nós podemos dizer, enquanto muitos que se dizem cristãos, religiosos, serão postos para fora. Vejam só como que a matemática de Deus é diferente da nossa. Precisamos refletir sobre isso. Precisamos olhar para essa atitude e a atitude de fé desse homem. Jesus ele vai dizer: olha, vai, como você acreditou, assim te seja feito. Então o homem acreditou que pelo menos a palavra de Jesus levaria a salvação para o seu empregado. Ele acreditou,
no poder, na autoridade da palavra de Jesus. Então, assim como ele acreditou, iria acontecer. Olha só como que a nossa fé ela é capaz de mover a mão de Deus. Olha só como que, assim como nós acreditamos, isso pode acontecer, porque nós muitas vezes nos relaxamos na nossa fé, vacilamos na nossa fé. Hoje, muitas pessoas estão esfriando na fé, se tornando muito pessimistas. Isso não vai dar certo, eu não acredito que isso vai dar certo. Jesus está dizendo aqui nesse evangelho que como nós acreditamos, então aquilo pode acontecer. Como aconteceu com este oficial romano que foi até Jesus. Então nos aproximemos de Jesus com fé e uma fé humilde, com um coração cheio de compaixão, cheio de amor. Que nós também possamos aprender a pedir pelos outros, como fez esse oficial. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.